né? O coronel Gilbert Brígida, o Cunhas, o Exil, isso também tá bem registrado aí na literatura sobre isso. E eles deram um azar, porque como a coisa na verdade ia muito bem, e a motivação deles, hoje eu estou totalmente convencido, era ocupar esses cargos, eles pegaram as regras da tal política de informática, da tal reserva de mercado, e deram continuidade, adotaram as mesmas regras. Só que, aí veio o azar, surgiu o microcomputador. O microcomputador é uma transformação enorme de mercado. E só mesmo assim, na cabeça de um engenheiro eletrônico, que um microcomputador e um computador de grande porte é a mesma máquina. Sabe? É como você dizer que um liquidificador e uma dessas betoneiras que misturam cimento são a mesma máquina. Tem uma hélice e mistura uma massa. Tá? O mercado é completamente diferente, né? As escalas são completamente diferentes, o que faz com que o custo seja muito diferente de um e outro, o detalhamento do custo, né? O custo relativo de cada parte de um disco num computador de grande porte, de um disquete no micro, são muito diferentes. A manutenção tem que ser organizada de forma muito diferente, a propaganda é completamente diferente. Quer dizer, um computador, um mini computador, é um bem de capital típico. Ninguém pensava em ter um mini computador em casa, era uma coisa para as empresas. Já um microcomputador, né, rapidamente uma criança de 10 anos estava querendo ter um microcomputador. Né? E, então, essa transformação muito grande na indústria, ela provavelmente não seria acompanhada. Né? É bem possível, não dá para dizer que essa política teria sucesso como países como a Coreia tiveram, que eram bem semelhantes ao Brasil na década de 70, e hoje está aí a Samsung e as empresas coreanas do setor como multinacionais, bem estabelecidas e bem-sucedidas. Não dá para dizer que isso aconteceria no Brasil, mas dá para dizer que esses militares mataram a fonte de inteligência daquela política que tinha dado certo, que era essa comunidade que fazia propostas e que ela, inclusive, tinha a ousadia de, naquela época, fazer, colocando aspas, críticas ao governo, porque tinha saído, na época do Geisel, né, a ditadura fez circular uma coisa que é uma contradição em termos, que era a ideia da democracia relativa. Se vocês forem ver os jornais da época, vocês vão ver isso. Qual era a ideia? Era, em vez da ditadura realmente fechar a boca de todo mundo, era autorizar algumas pessoas a falarem de algumas coisas. Então, alguns podiam falar, não todos. Os operários, por exemplo, jamais. E podiam falar de alguns assuntos, não todos. Né? E aí, é claro que quem tinha ido para fora, feito doutoramento, tinha todas as condições de estar entre esses que podiam falar alguma coisa. Né? E foi por aí que se tem essa ideia, que é uma ideia equivocada, né, de que a política de informática podia ser reduzida a um acordo entre professores de esquerda e militares nacionalistas. Né? Realmente havia esse acordo, houve, mas é um erro histórico que os historiadores brasileiros fazem, e que inclusive os historiadores estrangeiros e sociólogos estrangeiros que estudaram o Brasil na época, como o Peter Evans faz, é reduzir a política a isso, a motivação a isso. Era uma coisa muito, muito mais complicada. Né? Então, quando surgiu o microcomputador, ele acabou com as empresas de mini computador, não só no Brasil, no mundo todo. Não, uma empresa de mini computador muito conhecida era a DEC, que tinha o PDP-11. Naquela época, a IBM era a maior corporação na área de computadores do mundo, faturava cerca de 40 e poucos bilhões de dólares. A DEC era a segunda, e faturava 10 bilhões, era a segunda empresa do setor de mini computadores. A DEC faliu. A Data General também.
né? Então, daquela época, a única empresa que resistiu foi a própria IBM, que era gigantesca e assim mesmo diminuiu muito, e hoje ela não tem a expressão que as novas que surgiram têm, né?